santificarás o dia do descanso. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa e gostar de ouvi-la e aprendê-la. Chegamos ao terceiro mandamento dos 10 mandamentos e a exposição que o Dr. Martinho Lutero nos traz em seu Catecismo Menor. Esse mandamento, normalmente, é sempre observado acerca do descanso, né? Que Deus dá a nós esse ensinamento da importância de ter um dia para o descanso. E isso, evidentemente, não é negado de forma alguma dentro da visão luterana, dentro da visão evangélica. Pelo contrário, sim, tenhamos momentos de descanso. O descanso é tão importante, ou talvez mais importante, do que o trabalho, do que os afazeres, do que as conquistas, do que tudo de bem que nós possamos fazer. Entretanto, o enfoque que raramente é dado, este aqui é colocado luz sobre ele neste mandamento. Atentamos acerca do que fazer nesse dia de descanso, ou da necessidade de se ter um dia de descanso com qual finalidade. Ou ainda, se há um descanso para nós, como podemos, de maneira agradável a Deus, como podemos, de maneira sábia, aproveitar esse dia de descanso? A ênfase que Lutero nos traz é sobre a palavra de Deus. É sobre dedicarmos-nos à palavra de Deus, dedicarmos-nos à pregação e à sua palavra. É muito fácil no nosso tempo, onde pessoas, assim como eu, estão gravando vídeos, estão colocando as suas posições na internet, e algumas possuem boas retóricas, outras, assim como eu, não possuem tão boas assim, que nós comecemos a nos acostumar com a qualidade da pregação imbuída na pessoa que comunica. Então, eu fiquei sabendo que determinado pregador vai vir na cidade, eu não posso perder. Ou então, eu amo assistir os vídeos daquele pregador, porque, nossa, ele fala de uma forma muito diferente. Ou então, nossa, existe um exegeta incrível e ele soltou uma nova série de pregações, eu preciso lá estar. Ou então, nossa, comparado com aquele cara lá, meu pastor prega muito mal. E veja bem, é importante que pastores, que mestres, pessoas que expõem a palavra nas nossas paróquias tenham sim um bom domínio do conteúdo e também da forma como irão passar aquilo. Mas é tão fácil, é tão comum no nosso tempo se esquecer que o valor real da pregação está na palavra. Na palavra bem comunicada, na palavra corretamente entregue. Devemos, por exemplo, prestar atenção quando a homilia está sendo pregada em nossas paróquias, não apenas porque é de mau tom não prestar atenção no que o pastor está falando. Não apenas porque eu aprendi que este é o momento de eu ficar quieto e olhar para frente. Mas note, é porque o que está sendo lido ali, o que está sendo falado ali, é a palavra de Deus. E veja bem, é muito fácil normalizar o que esse termo significa. E eu gostaria aqui de enfatizar objetivamente o que luteranos entendem por a palavra de Deus. Nós entendemos que é a palavra de Deus. Objetivamente, Deus está falando. Mas, Luiz, o meu pastor, ele é um cara normal. Como assim Deus está falando? Exato. É assim que todos os meios de graça funcionam. Eles funcionam por meio de coisas físicas, ineficientes, problemáticas e que em si não são perfeitas, mas por causa da palavra, por causa de quem garante e por causa da promessa, elas se tornam coisa divina. E essa mesma coisa acontece com a pregação. Essa mesma coisa acontece com a leitura da Bíblia. Essa mesma coisa acontece nas reflexões que nós temos com os nossos irmãos acerca da palavra de Deus. Quando essas coisas acontecem, o próprio Deus está falando. Agora, isso traz também um caráter de seriedade à coisa. Porque nós estamos tocando uma coisa que é santa. Então,
Percebam a coisa complexa que é, por exemplo, ser um pregador da palavra, que é ser um pastor. Você está assumindo, mesmo sabendo que é falho, a posição de ser a palavra de Deus comunicada naquele momento. Ou então, como podemos nós ser tão desleixados muitas vezes na reflexão diária que devemos ter para com a palavra? Ou há quanto tempo nossas conversas, nossos diálogos uns com os outros não têm sido sobre o que está escrito, sobre o que Deus quer falar para conosco, sobre o que Ele quer nos ensinar? É um mandamento, sim, eu sei que Lutero está tentando enfatizar o que deve ser feito no dia de descanso, mas é uma oportunidade tão boa para lembrar a cada um de nós, cristãos evangélicos, o que a palavra de Deus significa. E repito, significa a palavra de Deus, o próprio Deus falando. Que consigamos a cada dia nos lembrar da preciosidade que temos em mãos num país livre, num país que possuímos traduções para a nossa própria língua e uma diversidade infinita de traduções, além de diversos mecanismos, livros e coisas que nós podemos ter para entender cada vez mais da preciosidade que é ter um pastor, ter pessoas que pregam, que nos ensinam, que nos ajudam a nos lembrar das verdades cristãs. Tudo isso é muito precioso, tudo isso tem muito valor. Que não desprezemos a palavra, mas que amemos e gostemos de estudá-la e compreendê-la cada vez mais. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Fiquem todos bem. Até o próximo vídeo de Catecismo. Tchau.